Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal Área O. Bem-vindos para mais um No Peito e na Raça, sem roteiro e sem edição. Tudo bem com vocês, meus amigos e amigas que são flamenguistas? Vocês estão felizes, né? Vocês estão felizes, depois de ontem tem que estar feliz. E você, meu amigo e minha amiga que não é flamenguista? Meu amigo e minha amiga botafoguense. Vocês não devem estar muito legal não, né? Vocês não devem estar muito felizes não, né? Então, vamos lá, gente, sem muita demora. Daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo e Botafogo. A vitória do Flamengo de 3-0 lá no Engenhão, na casa do Botafogo. Daqui a pouco, depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Área O. Tô tentando aqui ainda arrumar as coisas aqui ainda, tentando arrumar aqui a casa aqui, tá? Meu segundo vídeo depois de um bom tempo, mas ó, tá legal, hein? Tá legal, 2 vídeos falando de 2 vitórias do Flamengo, sempre é bom, não é pessoal? Tá certo, vocês estão vendo aqui que hoje eu tô, aqui não dá pra ver, mas eu tô com o Flamengo aqui no coração, tá? Tô com o Flamengo aqui no coração, camisetinha do Flamengo, correntinha de ouro, tô com meus balagandãs aqui, ó, tô com minhas bijuterias aqui, tá? E eu tô todo moderno hoje, né? O chapeuzinho aqui bonitinho aqui, um pouquinho melhor do que o do outro vídeo, né? Não tem jeito. Pro Flamengo ontem, ó, eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu pro Flamengo ontem, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu arrumar aqui bonitinho, mas enquanto eu tô me arrumando, vocês vão vendo aqui os endereços aqui, tá? Só o e-mail que eu vou estar mudando só, tá bom? Vocês vêm aqui embaixo aqui, vai passar aqui embaixo os meus endereços das minhas redes sociais aqui, tá? Quem quiser trocar uma ideia, quem quiser me seguir aí, por favor, tá? Só o e-mail do bol que eu vou estar mudando, tô arrumando a casa ainda. Bom, pessoal, vamos lá, vamos conversar de ontem, de excelente vitória do Flamengo, jogando bem contra o Botafogo, tá? 3-0, tá? Gols de Lino, um golaço de falta de Léo Pereira e gol do Pedro. Rapaz, que coisa melhor do que isso? 3-0 no clássico. Mas vamos analisar o jogo, vamos falar um pouquinho do como foi o jogo, tá? No começo ali, antes do primeiro gol do Flamengo, até achei que o clássico estava equilibrado, né? O Flamengo estava buscando um ataque. O Botafogo também teve uma boa chance ali onde a bola passou por todo mundo, né? Aí numa jogada que o Varela brigou ali com o Barbosa, conseguiu na briga ali deixar uma bola sobrando pro Lino, o Lino foi lá e abriu o placar. Opa, 1-0, 12 minutos de jogo, comecinho praticamente de jogo ali. Bom, tá bom, vem? Tá muito bom esse Flamengo do Leonardo Jardim. Foi lá o jogo e tudo, o Flamengo ainda teve alguma outra chance, uma boa chance, né? O Flamengo dominando ali a partida, o Botafogo não estava conseguindo se encontrar. Eis que surge uma falta ali, né? Quase no finalzinho ali do jogo, surge uma falta ali pro Flamengo, né? Falta central, barreira arrumada, Léo Pereira. Ó, gente, se no começo do vídeo eu falei Léo Ortiz, eu errei, tá? Quem fez o gol de falta foi o Léo Pereira. Tá certo, cara? O Léo Pereira ali preparado para cobrar, Carrascal ali por perto também. Léo Pereira falou: deixa essa comigo. Hoje eu tô com sorte. Hoje eu acredito em mim. Mandou aquela bola por cima da barreira. O goleiro. Aliás, o goleiro até foi, tá? O goleiro até foi, né, cara? Ele conseguiu encostar a mão na bola ali. Até conseguiu esbarrar na bola, mas não teve jeito. Golaço de falta pro Léo Pereira aqui, ó. Ó. Ainda fez ali o violino ali, ó, tocou um violino ali, tá certo? Não entendi direito o que era aquilo ali, mas tocou um violino, tá certo, cara? Foi a comemoração do Léo Pereira ali, tá? Ainda no primeiro tempo, né, teve o lance lá que acho que decidiu a partida, a mais que 2-0, mas mesmo assim um time 11 contra 11 ainda consegue buscar, né? Mesmo que o elenco do Flamengo seja mais forte que o elenco do Botafogo, mas 11 contra 11 eu ainda sempre acho que é perigoso, o time adversário pode buscar, mas não deu, cara. No finalzinho ali, o Barbosa puxou o Pedro, o Daronco no começo ali, na primeira ação do Daronco ali, ele marcou impedimento, aí o VAR pediu uma revisão, Daronco voltou, deu um cartão vermelho pro Barbosa, meu amigo, mas o Barbosa gesticulou.
mas o Barbosa falou, mas o Barbosa apontou, e o Daronco só encarando o Barbosa. Cara, é sério, tem um jogador do Botafogo ali, eu vou pedir desculpas, assim, vou pedir desculpa ao pessoal botafoguense, que eu não acompanho tantos jogos do Botafogo, mas tem um jogador do Botafogo ali, eu não sei o nome do rapaz, ele regalou os olhos ali, ele foi separando o Daronco, ele foi afastando o Daronco, porque parecia que ia rolar, cara. Parecia que ia rolar e olha, pelo tamanho do braço do Daronco, era um supapo na cara do Barbosa. Ele não ia perder um dente, como foi ano passado, né? Naquela confusão que teve no Campeonato Carioca, se eu não me engano, né? Um jogador ali do Flamengo, ali, um garoto deu um soco no Barbosa, o Barbosa perdeu um dente. O tamanho do braço do Daronco, o Barbosa ia perder todos os jogadores da boca, tá certo? Mas ia ser uma porrada no Barbosa que ele não ia esquecer nunca mais. No final do primeiro tempo, 2-0, um jogador a mais. Falei, olha, é muito difícil agora o Flamengo perder essa partida, tá? Se fosse 1-0, um jogador a mais até, mas 2-0 é muito complicado. E não deu outra, né? Apesar de eu não ter assistido o segundo tempo, é assim, né, cara? Porque eu tive que dar uma saída, mas depois eu vi os melhores momentos, o Flamengo foi muito dominante depois do segundo tempo. O Botafogo não conseguiu esboçar nada ali contra o Flamengo, né? Comecinho ali também do segundo tempo ali, o Paquetá aqui, vou falar dos jogadores, logo vou falar o que eu achei do Paquetá. O Paquetá deu um belo passe pro Varela, cruzou a bola pro Pedro, o Pedro só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol, comemorar, 3-0. Ancelotti deve ter ficado feliz, falou, esse é o 9 aí da Copa do Mundo, esse atacante eu vou levar. Tô brincando, lógico, mas o Pedro é um atacante letal. Para mim, aqui na América do Sul, para mim o Pedro tá no top 3 dos melhores atacantes aqui da América do Sul. Se fizer um top 3, eu acho que ele, assim, sou suspeito de falar porque eu sou flamenguista. Para mim o Pedro é o melhor atacante aqui da América do Sul. Mas no mínimo ele tá no top 3, né? O Pedro foi lá, empurrou a bola pro gol, fez o gol, tá? Depois ainda, Lino e Paquetá tiveram chances ainda de ampliar o placar, né? O Lino até acertou um chute, mas a bola foi para fora, mas se fosse pro gol, acho que dificilmente o goleiro do Botafogo pegaria, poderia ter sido até mais, né? 3-0, mas o importante não, mais do que os 3-0, o mais importante é os 3 pontos que colocam o Flamengo, pelo menos por enquanto, no G4, né? O que é muito importante, tá? E aí a gente vai falar aqui um pouquinho dos jogadores, antes de eu falar do Leonardo Jardim, né? O time do Flamengo jogou melhor, eu acho que o Flamengo jogou melhor do que jogou contra o Cruzeiro, tá? Com certeza melhor do que a final do Campeonato Carioca. Os jogadores tocando mais a bola, os jogadores brigando mais. O Pedro, por exemplo, está numa raça incrível, tá? Ele não está tentando assim, eu vou até onde está o Léo Pereira, o Léo Ortiz para marcar. Não, o Pedro está dificultando a saída de bola dos zagueiros adversários, tá? Calma, a gente vai falar também da época do Felipe Luiz, nós vamos chegar nesse ponto. Mas assim, eu gostei do jogo de ontem. Para mim foi, dos 3 jogos do Leonardo Jardim, por enquanto esse aí contra o Botafogo foi o melhor. O Botafogo está em crise, o Botafogo foi eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, né? Perdeu o Barbosa ontem, o Barbosa muito pilhado ontem, tá? Tudo bem que talvez se ele não puxasse o Pedro ia na cara do goleiro do Botafogo, provavelmente ia fazer o gol, fatalmente faria o gol, né? Mas antes disso o Barbosa já estava numa reclamação enorme com o Daronco, mas estava encarando o Daronco ali, bigode no bigode o tempo todo, tá? Tinha tomado já um cartão amarelo, depois por esse puxão tomou o segundo cartão amarelo, tomou o vermelho. Então assim, como eu disse, valeu pelos 3 pontos, valeu pelo ótimo futebol que apresentou ontem, tá? Se eu tiver que reclamar de alguém ontem, eu acho alguns pequenos erros do Carrascal ainda, mas assim, melhor do que foi tudo bem que contra o Cruzeiro ele fez um golaço, tá? Fez um golaço contra o Cruzeiro, mas eu achei o Carrascal não prendendo, eu vi que o Carrascal não estava prendendo tanto a bola como prendeu contra o Cruzeiro, tocou melhor a bola, tá? Ainda alguns pequenos erros, mas se é para criticar alguém, seria o Paquetá, né? O Paquetá errou e muitas vezes o Paquetá não se apresentava para o jogo. Ele acertou, ele deu um belo passe para o Varela cruzar a bola e o Pedro só empurrar a bola para dentro do gol. Mas assim, a gente está falando de um jogo inteiro, e de um jogo inteiro assim, eu acho que o Paquetá ainda está devendo,
tá? Ele jogou bem contra o Cruzeiro, né? Por que pareça, o Cascal jogou um pouco melhor agora contra o Botafogo. Eu acho que apesar do golaço, o Cascal errou muito contra o Cruzeiro. O Paquetá jogou bem contra o Cruzeiro, mas ontem contra o Botafogo eu acho que faltou um pouco de Paquetá, né? A Arrascaeta no banco, a Arrascaeta começou no banco ainda, mas assim, no mais, acho que foi um ótimo jogo, ótimo resultado do Flamengo. A crise é Botafogo, com todo respeito, mas aí é problema do Botafogo, não é problema do Flamengo. E tamo vivo, tá? O Flamengo tá vivo ainda, tem muito Campeonato Brasileiro, né? Mas aí vem a pergunta, gente: melhorou tanto? Melhorou. Podemos comparar o trabalho do Leonardo Jardim com o trabalho do Felipe Luiz? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Tá? Vamos, para mim, para fazer essa comparação, para ser justo e fazer essa comparação entre o trabalho do Felipe Luiz, o tempo que o Felipe Luiz ficou, finalzinho ali de temporada de 2024 até esse começo de 2026, e agora o Leonardo Jardim, a gente tem que esperar o final de temporada. Desculpa, gente. Nós temos que esperar o final de temporada aí do Flamengo para podermos fazer realmente uma comparação justa. O Felipe Luiz, mesmo que tenha muito do Tite, ganhou uma Copa do Brasil em 2024. O Felipe Luiz, Botafogo, ganhou a Supercopa do Botafogo, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou uma Libertadores, ganhou um Brasileiro, tá? E fora aqueles quase ali, né, cara, fez um jogo empolgante contra o Chelsea. Fez um jogo empolgante contra o Chelsea. Perdeu para o Bayern de Munique, mas fez um jogo empolgante contra um time de ponta da Europa. Tá? Vou ser bem sincero, por detalhes, quase não tirou o título do Paris Saint-Germain. O Felipe Luiz teve um começo de 2026 muito ruim, mas em campeonatos que não são tão importantes. Eu vou dizer isso sempre, não são tão importantes. Tá? E eu acho assim que futebol, não vou nem falar a torcida do Flamengo, assim, isso é geral, cara. Isso é geral. Futebol a gente encontra muita ingratidão. Para mim, o Felipe Luiz sai do Flamengo com muito crédito. Um treinador que vence Libertadores, vence Brasileiro, para mim sai com muito crédito, recebe com muito crédito do clube. Tá? O Leonardo Jardim, eu tô torcendo para que seja um ano maravilhoso como foi 2025. Né? Mas eu acho que o futebol é muito ingrato. Eu acho que o futebol a gente encontra muita gratidão. No jogo contra o Cruzeiro, a torcida do Flamengo estava xingando o Gerson. Beleza. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu acho que o futebol também mexe muito com a paixão de cada um, tá certo? Mas eu vou falar por mim, tá? Por mim. Eu não xingaria o Gerson. Talvez eu xingaria o pai do Gerson, o Marcão, né? Que tirou o Gerson do Flamengo. Mas eu não xingaria o Gerson. Tá? É um jogador que fez muito pelo Flamengo, é um jogador que ganhou títulos pelo Flamengo, então eu não xingaria o Gerson, né? Também não xingaria o Gabigol, apesar do Gabigol ser chato pra cacete, também não xingaria o Gabigol, tá? E com certeza eu não xingaria o Felipe Luiz. Eu acho que é um treinador que sai com muito crédito, é um treinador que conquistou coisas importantes pelo Flamengo. Tá? Apesar desse começo ruim, perder a Supercopa e a Recopa, como eu já disse, eu queria que o Flamengo vencesse, mas também perder esses dois campeonatos e achar que é crise. A única coisa que eu reclamo é que o Felipe Luiz era um cara teimoso, né? Ficar improvisando o jogador e deixar, por exemplo, um Pedro no banco, me desculpa, não tem como você concordar. E sobre o Leonardo Jardim, realmente o time melhorou, o time do Leonardo Jardim busca mais o gol, tenta chutar mais pro gol. Mas vamos lá, olha, o Flamengo do Leonardo Jardim meteu 3-0 no Botafogo ontem, né? De acordo com o dia que eu estou gravando esse vídeo. O Felipe Luiz também, o Flamengo do Felipe Luiz também meteu 3-0 no Brasileirão contra o Botafogo. Foi 3-0 também. Então a gente tem que ter paciência, tá? Porque quem é flamenguista não tem como, cara, isso faz parte da história do Flamengo. Basta lembrar de 2021, quando saiu o Rogério Ceni, entrou o Renato Gaúcho. Tá? Foi goleada daqui, foi goleada de lá, uma campanha fantástica na Libertadores, foi perdendo rodada, foi perdendo o Campeonato Brasileiro, foi humilhado pelo Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, perdeu a Libertadores pro Palmeiras. E aquelas goleadas todas, aquele futebol, gente, peço desculpa novamente, no peito e na raça, sem roteiro e sem edição, aquelas goleadas todas praticamente foram esquecidas, porque foi um ano que o Flamengo não teve títulos. Então assim, legal, tô gostando do estilo do Leonardo Jardim, né? 3 jogos
3 jogos, 1 título, 2 vitórias, não levou gols ainda nesses 3 jogos. Tá? Pulgar e o Jorginho, eles comandam o meio de campo do Flamengo, eles ditam o ritmo no meio de campo do Flamengo, principalmente o Jorginho, que também deu uma assistência linda pro Samuel Lino, uma assistência assim ele mandou a bola por cima da defesa do Botafogo. O Samuel Lino não pegou bem, mas se ele fizesse um gol seria um golaço do Samuel Lino. E também tem que falar da assistência do Jorginho, tá? O time do Flamengo é forte, mas vamos ter paciência. Eu prefiro ter a paciência, porque eu quero, assim, para mim o importante mesmo são títulos, tá? São títulos. Futebol por futebol, o Flamengo do Renato Gaúcho praticou um futebol melhor que o Flamengo do Felipe Luiz. O Flamengo do Felipe Luiz tem um campeonato brasileiro e uma Libertadores. O Flamengo do Renato Gaúcho ficou chupando o dedo. Então vamos esperar um pouco para a gente, ao final de temporada, comemorar títulos importantes. Beleza, pessoal? Agora, né, ainda não estou muito bom nisso não, porque faz tempo que eu não faço vídeo, tá? Agora eu vou fazer aquele ritual assim de encerramento, né? Gostou do vídeo? Dá aquele like, tá? Dá aquele like, que isso aí ajuda bastante. Compartilhe o vídeo para a gente chamar mais inscritos aqui pro canal, né? Porque, como eu disse, né? O canal é isso aqui, ó. Meu canal é pequeno, o canal é pequenininho, tá certo, cara? Mas eu sou teimoso. Eu acredito no Área O, porque eu acredito que o Área O, vai ficar desse tamanho, beleza? Então, deixa o like, compartilhe, tá? Gostou do vídeo, quer elogiar, ou não gostou, ou não concordou com alguma opinião minha, fica à vontade, pode ficar à vontade, tá? Teve um colega aqui, falou que eu não entendo nada de Flamengo, não gostou do vídeo, falou que é para eu procurar um CLT, porque eu não sirvo para YouTube. Não tem problema, aqui embaixo está livre, tá? Respeitou, eu vou respeitar, beleza, gente? Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar, eu acho que não. Já pedi o like, já pedi para compartilhar, para a gente chamar inscritos para cá. Então, com muita humildade, tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês. Até o próximo vídeo, hein? Estamos aqui sempre na área. Falou, pessoal, até mais.